Vamos lá, nós vimos a equação da circunferência, que era dada por x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Certo? Essa foi a equação reduzida da circunferência. Se você desenvolve isso aqui, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mesma coisa, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou trazer o r para cá, então menos r2 igual a zero. Vamos colocar isso aqui em ordem, vai ficar x2 mais y2, menos 2ax, menos 2by, mais a2, mais b2, menos r2 igual a zero. Então vamos fazer isso aqui, ó. Tenho menos 2a, menos 2b, a2 mais b2, menos r2. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vou dizer que menos 2a é igual a alfa, menos 2b é igual a beta, e A2 mais B2 menos R2 é igual a gama. Então a nossa equação geral vai ficar isso aqui, ó, x2 mais y2 mais alfa x mais beta y mais gama igual a zero. Então essa equação aqui é o que a gente vai chamar de equação geral da circunferência. Vamos pegar um exemplo aqui em que ele dá, vamos ver aqui, x2 mais y2 menos 4x menos 8y, menos 4x menos 8y, mais 19 igual a zero. Veja que essa equação ali ela corresponde a essa aqui, ok? Ele pede aqui para você encontrar o centro e o raio. Então o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Eu tenho aqui x2 menos 4x, vai faltar um termo aqui, mais y2 menos 8y, vai faltar um termo aqui. Esse 19 eu vou passar para o segundo membro, então vai passar menos 19, tá certo? Então, ó, o que nós vamos ter que formar aqui é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Vê se dá para lembrar aqui, eu já dei essa aula de fatoração. Se eu tiver x2 mais 10x mais 25, isso é um trinômio quadrado perfeito. O que é que tu vai fazer aqui? Você vai tirar a raiz do primeiro e a raiz do último. Então, raiz de x2 é x, raiz de 25 é 5. Você vai multiplicar isso aqui por 2, e esse resultado tem que ser igual ao termo central. Tá certo? Então, voltando para lá. Se eu tenho aqui menos 4x, então qual o número que eu multiplicando por 2 vai ser igual a 4? Vai ser o próprio 2. Então, se você multiplica por 2, então o termo que falta aqui é 4. Se aqui deu 8, o número que eu multipliquei por 2, que vai dar 8, é 4. Então, eu vou fazer 4 ao quadrado é igual a 16. Se eu aumentei 4 aqui e 16 aqui, no primeiro membro, eu vou ter que acrescentar isso também no segundo. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, mais 16 e mais 4. Então eu tenho raiz do primeiro é x, raiz do último é 2, primeiro sinal negativo, x menos 2 ao quadrado, mais raiz do primeiro y, raiz do último 4, primeiro sinal negativo, y menos 4 ao quadrado, igual 16 mais 4, 20, 20 menos 19, 1. Foi o que ele pediu, para você encontrar o centro e o raio. Lembra que o centro é A e B, né? Está aqui, ó, A e B são os termos do centro. Então, o nosso centro aqui vai ser o quê? 2 e 4.
o centro dessa circunferência. Quem é o raio? O raio não vai ficar, quando a gente passa para lá, não é R2? Então eu vou ter o quê? R2 igual a 1. Então R vai ser igual a raiz quadrada de 1, o raio é igual a 1. Então é isso que você vai fazer nas questões que forem colocadas. Vamos ver mais um exemplo desse aí. Eu tenho aqui, ó, 4x2 mais 4y2 mais 4x mais 8y mais 9 igual a 0. Mais 9 igual a 0. Eu quero novamente encontrar o centro e o raio, se for uma circunferência. Então vamos lá. Como eu já dei a equação, que é o que? x2 mais y2 mais alfa x mais beta y mais gama igual a 0. Essa é a equação que foi dada. O que é que tu vai fazer aqui? Como o termo tem que ser x2, eu vou ter que pegar toda essa equação, 4x2 mais 4y2 mais 4x mais 8y mais 9 igual a 0, e dividir ela todinha por 4, para que eu tenha o termo x2 e y2. Então eu vou ficar com x2 mais y2 mais x mais 2y mais 9 sobre 4. Vamos passar logo para lá. Igual a menos 9 sobre 4. Né? Já que o 9 não dá para dividir por 4, deixa a fração. Vamos fazer a mesma coisa de lá. Ó. x2 mais x mais um termo que vai faltar aqui. y2 mais 2y mais um termo que vai faltar aqui. Igual a menos 9 quartos. Olha, se aqui é x, eu tenho que multiplicar por 2, não é isso? Então o número que multiplicado por 2 e vai dar 1 vai ser igual a 1 meio. Então 1 meio ao quadrado é igual a 1 quarto. O número que multiplicado por 2 e dá 2 é 1. 1 ao quadrado, 1. Então já que acrescentamos no primeiro, vamos acrescentar 1 quarto e 1 no segundo termo. No segundo membro. Então aqui, quando eu tirar raiz do primeiro x, raiz do último 1 meio. Primeiro sinal positivo, x mais 1 meio ao quadrado. Mais raiz do primeiro y, raiz do último 1, primeiro sinal positivo, y mais 1 ao quadrado. Igual. Vamos tirar o mínimo ali, vai ser igual a 4, então vai ficar menos 9 mais 4 mais 4. Então eu vou ficar com x mais 1 meio ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a, aqui vai dar 8, menos 1, 1 quarto. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu poderia ter um centro, sendo menos 1 meio e 1, certo? Só que o raio, quando eu vier R2 igual a menos 1 quarto, o que é que vai acontecer aqui? R vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 quarto. Então isso aqui não vai existir dentro dos reais. Então esse raio ele não existe. Então se o raio não existe, a equação da circunferência também não vai existir. A gente pode pegar e fazer o inverso. Ele pode pedir para você calcular ele dá a equação reduzida e pedir para você encontrar a geral. Vamos ver um exemplo aqui, aplicando isso. Eu tenho aqui x menos 1 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, igual a 3. A equação é reduzida, eu quero passar ela para a forma geral. O que é que nós vamos fazer aqui? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Eu vou trazer de lá menos 3 igual a 0.
Então o que é que eu vou ter aqui? Vamos colocar isso aqui em ordem. Vai ficar x2 mais y2 menos 2x mais 2y. 1 mais 1, 2, menos 3, menos 1, igual a 0. Então é só isso aqui que ele quer. A equação geral, passar da reduzida para a equação geral. Vamos ver mais um exemplo? Eu tenho aqui, ó, x mais 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6. Vamos desenvolver, vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo mais y2, vou trazer logo menos 6 igual a 0. O que é que nós vamos ter aqui colocando em ordem? x2 mais y2 mais 8x. Como y não tem outro termo, é porque a parte do centro seria igual a 0. Aí 16 menos 6 vai ficar 10, então mais 10 igual a 0. Então essa é a equação geral obtida a partir da equação reduzida. Vamos ver agora as posições relativas primeiro entre ponto e circunferência. Deixa eu colocar aqui, ó, posições relativas entre ponto e circunferência. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter aqui uma circunferência, deixa eu fazer ela aqui, tá certo? Tem uma circunferência. Aqui é o centro dessa circunferência, eu vou chamar de C. E vamos supor que eu tenho aqui um ponto P. Olha, desse ponto P até o centro, eu vou ter a distância de P até o centro. Essa distância do ponto P até o centro é maior do que o raio. Quando acontecer isso, você vai dizer que esse ponto ele é externo. Podemos ter esse caso aqui, ó. Vamos supor que esse ponto P ele está aqui agora. Aí nós vamos ter o quê? Essa distância do centro até o ponto P. Então a distância do ponto P até o centro é igual agora ao raio. Então nesse caso você diz que esse ponto ele pertence à circunferência. Ali ele é externo, aqui ele pertence à circunferência. E um terceiro caso que pode acontecer, vamos supor que esse ponto P esteja aqui. A distância desse ponto P até o centro, distância de P até o centro, é menor do que o raio. Então, quando a distância do ponto P até o centro é menor que o raio, você vai dizer que esse ponto ele é interno. Então, são os três casos que podem acontecer. Se a distância for maior que o raio, ele é externo. Se a distância for igual ao raio, ele pertence à circunferência. Se a distância for menor do que o raio, é porque esse ponto pertence à circunferência. Vamos ver agora as posições relativas. Posições relativas entre uma reta e a circunferência. O que é que nós vamos ter agora? Deixa eu desenhar de novo a circunferência. Está feita a circunferência e vamos lá. Aqui é o centro da circunferência. Vamos supor que eu tenho aqui uma reta R, tá certo? E vou relacionar essa reta R com a circunferência. Ó. A distância dessa reta até o centro, distância da reta R até o centro da circunferência, é maior do que o raio. Então, ó, bem parecido. Ó. Então você vai dizer que essa reta ela é externa. Se eu pegar essa reta e traçar ela aqui, ó,
Passando aqui, tocou a circunferência em um ponto. A distância dessa reta até a circunferência, distância da reta R até o centro da circunferência, agora vai ser igual ao raio. Tá vendo? Igual ao raio também. Só que você não vai dizer que a reta pertence à circunferência, porque a reta é um conjunto de pontos. Você vai dizer que essa reta, ela tangencia a circunferência. Então essa reta ela é chamada de reta tangente. E um outro caso aqui é se eu pegar essa reta e traçar ela aqui, ó. A reta R. Nós vamos ter a distância da reta R até o centro, distância de R até o centro, agora é menor do que o raio. Então, se a distância da reta até a circunferência é menor que o raio, você vai dizer agora que essa reta, ela é secante. Então, lembra só de um detalhe, ó. Se a reta tocar em um ponto, ela é tangente, se a reta tocar em 2 pontos, ela é secante. Então, são esses 3 casos, tanto de ponto como de reta. Vamos ver agora posições relativas entre duas circunferências. Entre duas circunferências. Então, vimos a relação entre ponto e circunferência, reta e circunferência, e agora entre duas circunferências. Como aqui não vai dar para eu traçar ela bonitinha, redondinha, nós vamos tentar fazer aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma circunferência, aqui eu tenho outra. Vamos supor que aqui eu tenho uma circunferência e aqui eu tenho outra. Vamos supor que eu tenho aqui uma circunferência e aqui eu tenho outra. Mais um caso, vamos apagar aqui. Vamos supor aqui que eu tenho uma circunferência e aqui eu tenho outra. E por último aqui, vamos supor que eu tenho uma circunferência e aqui outra. Ok? São essas as relações que nós vamos ter entre duas circunferências. Então a gente está encerrando esse assunto hoje com essa parte aí. E fica a questão de cônicas, que eu já disse a vocês que na parte de cônicas, geralmente eu não dou, porque nunca caiu no Enem, não cai no Enem. Em alguns vestibulares não cai, mas você vai no canal, vai lá, canal François Magalhães, dedinho para cima, dedinho para baixo, que você vai ter essas aulas de cônicas. Já tem a aula pronta de cônicas, tá certo? Procura lá, cônicas. Elipse, parábola e hipérbole, você vai encontrar essas aulas. Então, você tendo interesse de ver esse assunto, né, se você for fazer um curso na área de exatas, é bom que você veja, porque lá na frente, nessas áreas de exata, quando você entrar na parte de geometria, você vai ver isso. Mas voltando para cá. Aqui eu tenho, vou chamar de circunferência 1 e circunferência 2. O centro da 1 e o centro da 2 vai ser essa linha aqui. Então, a distância entre C1 e C2, distância entre os dois centros, é maior do que a soma dos dois raios. Tá certo? Então, nesse caso, você vai dizer que essas circunferências, elas são externas. Ok? O outro caso, vamos lá. Eu tenho aqui uma circunferência, o centro da primeira, e o centro da segunda, ó. Daqui para cá são os raios. Vamos chamar a primeira a maior C1 e a menor C2. Vai acontecer isso aqui, ó. A distância entre C1 e C2 é menor do que o módulo da diferença entre os dois raios. Tá certo? Quando acontecer isso, você vai dizer que ela é tangente interna. Veja que ela toca a circunferência aqui por dentro. Eu esqueci um outro caso aqui, mas eu vou colocar para a gente só completar aqui, ó.
pode acontecer isso aqui, em que a distância entre os dois centros, vamos chamar circunferência 1, circunferência 2, distância de C1 até C2 é igual à soma dos dois raios. Aí nesse caso você vai dizer que elas são tangentes externas. Então a tangente ela pode ser interna ou pode ser externa. Tangente interna, tangente externa. Pode acontecer esse caso aqui, em que o centro de uma é igual ao centro da outra. Os centros são iguais, é o mesmo centro. Tá certo? Então, nesse